Bom, gente, essa questão aí, ela apresenta para a gente no enunciado aí o conceito de ligação química, né? Quando uma reação química ocorre entre dois átomos, seus elétrons de valência são rearranjados de tal forma que uma força resultante atrativa passa a existir entre eles. Então, a partir do momento, né, que esses elétrons, por exemplo, são compartilhados em uma ligação covalente, né, existe uma atração do núcleo de cada um dos elementos, né? Esta força atrativa é chamada, então, de ligação química, né? Então, nós já até conhecemos três tipos de ligações aí, né? A ligação covalente, ligação iônica, né? Sobre as ligações químicas, assinale o que for correto. Então, item 1. Em uma molécula de HCl, que é o nosso ácido clorídrico, o ácido que está presente lá no nosso estômago, né, no suco gástrico, o par de elétrons compartilhado na ligação encontra-se mais próximo do átomo de cloro devido à sua maior eletronegatividade, o que caracteriza uma ligação apolar. Bom, de fato, né, se nós representarmos a estrutura da molécula de HCl, nós observamos uma maior densidade eletrônica mais próxima ao núcleo do átomo de cloro mesmo, né? Se a gente for representar aqui, ó, molécula de HCl, ok? Ela vai ser constituída por um hidrogênio e um cloro. O cloro, família 7A, 7 elétrons na camada de valência, ok? Hidrogênio, somente um elétron na camada de valência. Vejam que eu estou representando o elétron de hidrogênio de fato mais próximo ao núcleo do átomo de cloro. Por que disso? O cloro, ele é um elemento mais eletronegativo do que o átomo de hidrogênio. Por que disso, né? O cloro, ele está posicionado mais à direita da tabela periódica, né? Ele apresenta um raio atômico pequeno, um elevado número atômico, certo? Então, consequentemente, a atração do núcleo positivo do átomo de cloro pelos elétrons ao seu redor, incluindo aqueles que estão sendo compartilhados numa ligação química, vai ser maior, né? O hidrogênio, além de apresentar somente um elétron, né, ele vai apresentar uma baixa atração do núcleo em relação a esse elétron. Então, como o cloro é mais eletronegativo, então esse par eletrônico aqui compartilhado estará mais próximo de fato do átomo de cloro, certo? Lembrando que eletronegatividade é o que mesmo? É aquela capacidade, ou aquela tendência em um átomo atrair os elétrons ali ao seu redor, ou os elétrons compartilhados numa ligação química, por exemplo. Então, aquele átomo mais eletronegativo atrai mais para próximo de si os elétrons compartilhados numa ligação química. Agora, atenção, né? Se o átomo de cloro, se o núcleo do átomo de cloro atrai mais esses elétrons, né, então nós observamos uma maior densidade eletrônica, né, carga negativa próxima ao núcleo do átomo de cloro. Isso deixa essa densidade eletrônica mais afastada em relação ao átomo de hidrogênio, né? Então, forma-se aqui, no caso, polos parciais, negativo e positivo. Negativo no cloro e positivo no hidrogênio. Olha a informação que o item 1 apresentou para a gente. Essa ligação, ela caracteriza-se como uma ligação covalente apolar. Apolar é que não apresenta polos, certo? No entanto, o que a gente observa é que essa ligação aqui, no caso, ela vai ser polar, já que existe uma maior atração, né, de um núcleo atômico em relação ao outro, né? Então, o item 1 é falso, ok? Se fossem dois elementos aqui iguais, se fossem dois hidrogênios ou dois cloros, ela até seria apolar. No entanto, são elementos diferentes, apresentam eletronegatividades diferentes, atração mais para um do que para outro, então ligação polar ou covalente polar, ok? Então, item 1 é falso. Item 2. A ligação covalente se caracteriza pelo compartilhamento de elétrons de valência entre os átomos que participam da ligação. Perfeito. Conceito aí de ligação covalente. É um compartilhamento eletrônico, né? Não é uma transferência eletrônica como é na ligação iônica, como é na ligação metálica. É apenas um compartilhamento, certo? E somente os elétrons de valência, os elétrons mais externos que participam da ligação. Então, item 2, verdadeiro. Item 4. O comprimento das ligações químicas independe do raio atômico dos átomos que participam da ligação. Raio atômico é aquela propriedade periódica que determina, que identifica para a gente o tamanho dos átomos, certo? Então, será que átomos maiores e átomos menores não vão ter variação no comprimento da ligação química? É claro que vai ter, né? Então, se a gente tem, por exemplo, se a gente pegar exatamente o exemplo do HCl, nós sabemos que o hidrogênio ele apresenta somente uma camada, ele está na família 1A da tabela, ok? Então, ele tem um elétron aí nessa única camada dele, certo? O cloro, ele está na família 7A e no terceiro período, então ele possui 3 camadas preenchidas por elétrons, e a camada de valência vai ser a terceira, na qual nós temos 7 elétrons lá, ok? Esse compartilhamento eletrônico aqui, ó, se dá justamente entre as camadas de valência. Se a gente for comparar, por exemplo, com a ligação química
que forma a molécula de H2, molécula de gás de hidrogênio, né? Nós vamos ter um compartilhamento eletrônico aqui também, né? Os hidrogênios apresentam raios menores comparado, por exemplo, ao átomo de cloro. Então, o tamanho do átomo, né? Ou seja, o raio atômico, sim, interfere no comprimento da ligação química. Então, no caso, o item 4 falou uma informação falsa aí, tá ok? Então, a ligação química ocorre somente com os elétrons mais externos. Então, os elementos de raios atômicos maiores apresentam sim ligações mais longas, os menores ligações mais curtas, tá ok? Então, item 4 é falso, certo? Então, a resposta da questão corresponderá à soma aí das alternativas verdadeiras, que só foi o item 2. Então, resposta 2.